Olá, meu nome é Fernanda Tavares, eu sou endocrinologista. Bom, diabetes e obesidade são intimamente relacionados, especialmente quando a gente fala do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 está inserido num contexto da obesidade. E com esse crescente, a gente está passando por uma transição demográfica muito importante, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, estão ganhando mais peso com facilidade, o acesso à comida hoje é muito mais fácil, então com isso a epidemiologia das doenças crônicas não transmissíveis em geral tem aumentado, isso engloba a obesidade e principalmente a obesidade no seu contexto inflamatório, que seria relacionado ao aumento do tecido adiposo que a gente tem aqui dentro do abdômen, que é o tecido adiposo visceral. Esse tecido adiposo visceral é um órgão endócrino muito importante, que produz várias citocinas inflamatórias, vários hormônios do mal, e esses hormônios eles elevam a insulina, mas é uma insulina que não funciona direito. A insulina acaba aumentando porque esses hormônios atrapalham a sua ação. Uma vez com função comprometida da insulina, a glicemia, que é o marco para o diagnóstico do diabetes, ela pode subir. Então, a hiperglicemia está intimamente relacionada ao aumento do tecido adiposo no abdômen, o tecido adiposo visceral. Então essa relação é muito importante. A maioria dos pacientes que têm diabetes tipo 2, elas também têm excesso de peso. As abordagens associadas ao tratamento, e aí a gente vai estar vendo um contexto maior do que simplesmente o diabetes ou simplesmente a obesidade. A gente vai falar mesmo de uma síndrome inflamatória crônica, hoje responsável pelo maior número, é a principal causa de cegueira, de amputações não traumáticas, de doenças nos pés, complicações assim, neuropáticas, também de doença renal crônica, e cerca de 80% dessas pessoas que têm diabetes tipo 2, elas vão falecer de doença cardiovascular. Então é um contexto muito mais amplo do que simplesmente um aumento de glicose. A mudança mais efetiva para tratamento, a gente nunca vai poder fugir disso, é mudança de estilo de vida. É fazer uma alimentação saudável, praticar esporte, alguma atividade física, algum exercício físico, e aqui a gente coloca muito em pauta a importância dos exercícios de resistência, da musculação. Então isso é o pilar de qualquer tratamento. Claro que todo tratamento a partir daí é individualizado, a gente não vai mandar qualquer paciente fazer exercício físico sem antes ver um parecer do cardiologista, por exemplo. Não é assim sendo atropelado, mas é um passo a passo. Alguns pacientes vão precisar de medicamentos. Hoje a gente vive uma época muito interessante dentro da endocrinologia, com vários medicamentos novos surgindo, medicamentos modificantes que olham além da glicose, olham para um processo inflamatório crônico. Então eles são medicamentos que, além de agirem na glicemia em si, também agem protegendo o coração, protegendo os rins. Podem, em pessoas com pré-diabetes, também impedir, prevenir ou retardar a evolução do pré-diabetes para o diabetes. Então isso é muito interessante. Em relação à cirurgia bariátrica em si, não é sempre que ela vai ser indicada, mas ela pode ser sim, em pacientes selecionados, uma excelente opção. Então, pacientes que já tentaram de tudo para a perda de peso, que preenchem os critérios da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, enfim, que estão dispostos. Antes de tudo, o paciente tem que conhecer o processo, então não é assim, eu vou fazer a cirurgia bariátrica e pronto, então tem que passar por vários especialistas, e esses especialistas convergirem na opinião, a cirurgia bariátrica torna-se sim, ou a cirurgia metabólica torna-se sim uma ferramenta de tratamento interessante.